Olá, seja muito bem-vinda ao grupo Pétalas de Sabedoria. É um grupo exclusivo de mulheres que querem se desenvolver e conseguir viver todos os seus papéis de uma forma mais leve, mais livre e mais feliz. Hoje nós vamos abordar um assunto que envolve todas nós, ou melhor, todos os seres humanos. Mas aqui eu vou dedicar ele a você. E é muito importante nós entendermos que no processo de autoconhecimento e de cura interior, é vital nós sabermos das nossas emoções básicas, as emoções básicas do ser humano. E que conforme Eric Berne, elas são 5. E nós vamos olhar uma por uma hoje, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, mas se você ainda não pegou papel e caneta, dá uma pausa nesse vídeo e busca, porque nós realmente vamos precisar, tá bom? E para melhorar aqui o nosso. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Isso. E aqui a gente vai olhar nessa tela, ver como que ela tá para vocês. Vamos ver como ela fica aqui. Vamos só dar uma ajustada para ela ficar bem para vocês visualizarem o que nós vamos conversar hoje. Ok. Então, dentro dessa tela, nós vamos passar uns slides para deixar nossa aula mais interativa, ok? Então, dentro dessas cinco emoções básicas do ser humano, nós temos a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Hoje a gente vai conversar sobre cada uma delas. E se você já pegou papel e caneta, vamos lá. Você já percebeu que diante de um estímulo, diante de algum acontecimento, alguma coisa que te acontece, você já parou para perceber como que seu corpo reage a isso? Dependendo da circunstância e da intensidade do que isso acontece, né, de como tudo isso acontece, desencadeia uma dessas 5 emoções básicas. Desde aquela carga emocional até o efeito que a gente sente no corpo, que é um efeito corporal. E nós podemos identificar 3 tempos dessa emoção, que é o sentir, o expressar verbal e o atuar corporal. Como que funciona isso? Então, aqui, todo esse processo, ele é intrapsíquico. Todas nós vemos ao mundo programadas para sentir todas essas 5 emoções básicas. Nós viemos programadas. Então, gente, sentir todas essas emoções é natural, é normal, tanto no homem como na mulher. É normal, é natural que você sinta raiva, que você sinta medo, que você fique triste, que você fique alegre e que você sinta afeto. E embora às vezes até alguns homens, né, não sentem medo, isso não é bem assim. Dizem que não sente medo, né? Mas não é bem assim. E aí vai para um outro contexto, né? Às vezes por um processo que teve lá de repressor, que o homem não podia sentir medo, que você não pode mostrar a sua vulnerabilidade. A gente vai ver mais adiante como como começam a ter disfarces dessas emoções. Por exemplo, quando você é proibida de demonstrar alguma delas, como a raiva. Você não pode sentir raiva. Guarda a raiva, controle a sua raiva. Se você tá feliz demais, ô, você segura aí, calma a sua onda. E muitas vezes uma imposição para que você não sinta o que você sente. Ou que você sinta o que o outro quer que você sinta. E aí a gente vai para o segundo tempo, que é o expressar verbal. Que seria o quê? Traduzir a sua emoção em palavras. E é interessante que só nós, como seres humanos, nós temos essa
possibilidade de exprimir aquilo que a gente está sentindo através das palavras. Tô comendo uma coisa, eu sinto aquilo, aquele docinho, aquele salgado, Aí eu falo, ai, que gostoso. Eu estou expressando aquilo que eu estou sentindo em palavras. E esse processo verbal, ele é o grande diferencial do homem em relação aos demais animais. Nós temos o poder da palavra. E sendo as palavras como símbolos mentais, a expressão verbal é algo extraordinário, gente, da vida humana. Agora a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder de curar, como ela também pode ter o poder de adoecer e de até matar. Depende de como você se expressa. Tem palavras que nos deixam felizes, que nos alegram. Tem palavras que nos deixam tristes, nos deixam deprimidas, nos deixam para baixo. Assim como tem outras que te induzem para o medo, para a raiva, ou até também podem te acalmar. Algumas trazem dúvida, outras trazem esperança, outras negam, outras afirmam, né, determinados sentimentos. Então, que fiquemos atentas às palavras que saem da boca. Perceba o que você fala. Às vezes até mesmo, qual é o seu bordão? Aquela frase que sabe, todo dia você está repetindo ela. Perceba o que você canta. Quais são as letras de músicas que você canta? Preste atenção nas letras. Aquela música cantada é o que você realmente diria sem estar na forma de música? É aquilo mesmo que você sente? É aquilo mesmo que você quer para sua vida? Então preste atenção em toda a pronúncia que sai. O que eu tô falando? Como eu tô falando? Tá? A gente vai para o terceiro tempo, que é o atuar corporal. E a expressão corporal das emoções, ou seja, é o modo como a emoção é sentida, verbalizada, ela se exprime pela linguagem do corpo. Nós sabemos que a energia da emoção, ela se espalha por todo o corpo, atinge todos os setores, né? Alcança, vai lá dentro, alcança nossos músculos, alcança tudo. E elas vão produzindo movimentos diversos. Então, dependendo de uma situação, eu vou ficar mais ágil, dependendo do que vir, eu vou ficar mais calmo, eu vou me aproximar, eu vou me separar, eu vou ser espontâneo, eu vou ser provocativo. Então, como o meu corpo ele vai se sentir? Eu vou perceber que tem hora que parece que meu corpo expande, tem hora que meu corpo comprime, né? Uma pessoa com uma boa autoestima, uma pessoa feliz, ela tá de cabeça erguida, ela tá de peito para frente, ela tá bem posicionada. Uma pessoa deprimida, ela tá cabisbaixa, os ombros arqueados para dentro, né? Então, como que tudo isso começa a atuar no corpo? Na forma que você anda, na forma que você se expressa, na forma. Entende que é todo um conjunto? Então, vamos, por exemplo, vamos começar agora a abordar uma por uma. Vamos começar a falar agora sobre a raiva. A raiva. Segundo o dicionário, a raiva ela é caracterizada como um sentimento de fúria intensa e descontrolada. Uma grande aversão em relação a algo ou alguém. Sentimento de irritação. Trata-se de um estado momentâneo de nervosismo intenso em relação a algo ou a alguém, que pode estimular ataques de agressividade física ou verbal. Induz a movimentos violentos de ataque ou defesa, aumentando a força corporal. Poxa, Marisa, mas sentir raiva é ruim, né? Porque tudo isso, raiva descontrolada, é ódio, é sentimento de irritação.
é o lado bom da raiva, gente? Essa frase que eu li agora, ela já fala um pouquinho. Ela aumenta a sua força corporal. Ela gera energia e força para que você possa superar os seus obstáculos, superar as suas dificuldades. Todas as vezes que houver ameaça à sua vida ou condição de vida, a raiva, ela vai se apresentar como uma defesa natural. É uma espécie de força vital. E como não existe uma emoção chamada coragem, a raiva funciona como um antídoto natural contra o medo. E aí eu pergunto para você, como você lida com a raiva? O quanto você foi ensinada a engolir essa raiva? O quanto você foi ensinada que você tinha que não sentir raiva, que você não pode sentir raiva, que é pecado sentir raiva. Como você lida com a raiva? E aqui a gente pode ver algumas facetas da raiva, tá? Que seriam o quê? Agressiva, crítica, irada, histérica, invejosa, rabugenta, decepcionada, chocada, exasperada, frustrada, arrogante, ciumenta, agoniada, hostil, vingativa, colérica, sentida, indignada, chateada ou revoltada. Então, muitas vezes você pode dizer assim, mas eu não sinto raiva, mas eu vivo chateada, eu vivo frustrada, eu vivo criticando as pessoas e até mesmo eu me critico demais. Tudo isso está por trás, é a raiva. A questão é como eu olho para ela e como que eu lido com ela, como que eu administro tudo isso dentro de mim, tá? E aí, vamos lá? Papel e caneta na mão? Vamos olhar um pouquinho mais profundo para isso? Eu vou trazer algumas questões e anote. Anote aí no seu caderno, anote aí na sua folha quais são as suas percepções a respeito disso, tá bom? Vamos lá? Então, a primeira pergunta: o que que você sente e fala quando você está com raiva? Lembra aí de uma situação que você ficou furiosa. Faltava até o ar de tanto. Como você se sentiu? O que você falou? Anote. E aqui eu vou continuar. Caso você precise de mais tempo em cada uma das questões, você pausa esse vídeo, tá bom? E eu vou dar seguimento aqui. Vamos para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: qual é o comportamento que você costuma ter quando você se sente com raiva? Qual é o comportamento? O que que você faz? Como você age ou reage quando você está assim? Perceba o que que você faz. Ou o que você fez da última vez que você se sentiu assim. Pergunta 3: você já se arrependeu de alguma coisa que fez quando estava nesse estado de raiva? Lembra dessa que você já estava lembrando ou de outras situações que você sentiu e depois que passou? Do que você se arrependeu? E a quarta: o que que você faria de diferente?
Muito bem, muito bem, muito bem. E se aprofunde cada vez mais nessa emoção. Vai sentindo ela no seu corpo, vai sentindo ela na sua mente através das palavras que você usa, através de como seu corpo reage, de como você se sente. E quais as horas que isso realmente tem te afetado. E agora, vamos falar de outra. Vamos falar do medo. O medo, ele já é definido como um estado emocional gerado a partir de uma sensação de ameaça, de um perigo real, de um risco de morte, né? E esse perigo, ele pode ser real ou imaginário, tá? Coisa só da mente, só da cabeça. Ausência de coragem, preocupação com algum fato ou possibilidade, uma grande inquietação em relação a algo que esteja te desagradando, tá? O medo, ele é um impulso geralmente desqualificado pelos seres humanos. É muito comum nós nos referirmos ao medo como um impulso negativo, como se a pessoa que sente medo ela fosse uma pessoa fraca. E olha que interessante, até mesmo como uma falha grave ou um defeito nas pessoas. Mas lembra que a gente falou? São sensações, são emoções que são naturais a todo ser humano. Então, se você sente medo, não é porque você tem uma falha grave ou um defeito. Você é só um ser humano, tá? Agora, por que que o medo é bom, gente? Ele nos ensina a respeito de colocarmos limite ou respeitarmos limites. O medo é bom. É tanto que você, ao atravessar a rua, você toma cuidado em olhar para os dois lados antes de atravessar, não é? É o medo que faz com que você pare e não atravesse na frente dos carros, entende? Agora, se esse medo ele tá muito alto, às vezes a gente precisa só de alguns ajustes nesse medo, tá? Para que ele não se torne uma coisa patológica, não te leve a alguma doença. Mas o medo em si, ele é bom. Quais são algumas facetas do medo? Timidez, estar apavorada, medrosa, horrorizada, desconfiada, incrédula, envergonhada, embaraçada, afoita, surpresa, culpada, ansiosa, prudente, indecisa, constrangida e modesta. Entende que a gente sempre está na dualidade? Aquilo que a gente acha que é ruim também tem um lado bom. E é muito bom a gente estar prestando bastante atenção nisso. Tá vendo? Onde se diria que o medo te torna mais prudente, não é? Vamos lá? Vamos para mais algumas perguntas? Papel e caneta na mão. Pergunta número 1. Você tem medo de quê? E aproveita agora para realmente fazer uma lista. Faça uma lista dos seus medos. Do que você tem medo? E caso precise, dê uma pausa nesse vídeo. Nós vamos continuar, tá bom? Segunda pergunta. De 0 a 10, quanto esse medo te paralisa? E se você colocou vários medos, coloque de 0 a 10 em cada um deles. Quando que esse medo te para? Quando esse medo te não deixa você continuar? Pode colocar em cada um deles, tá bom? A sua nota. Pergunta 3. O que você sente e fala quando está com medo? Percebe como a sua voz sai quando você está com medo? Como que seu corpo reage quando você está com medo? Qual é a sensação que vem? Pergunta número 4. Qual comportamento você costuma ter quando se sente com medo?
O que que você faz? Como você reage quando você está com medo? Quinta pergunta. Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez quando você estava nesse estado de medo? Se sim, do que foi? Quais são as coisas que você se arrependeu? Anote. Pergunta 6. O que você faria de diferente? Como foi? Olhar para seus medos, sentir os seus medos e perceber como que você se comporta diante deles. Vamos falar agora da tristeza. O dicionário ele também define a tristeza como um estado sentimental marcado por melancolia, falta de alegria, falta de contentamento, de entusiasmo, circunstância em que o desânimo prevalece mais do que os outros sentimentos. É uma qualidade ou um estado de quem é triste. A tristeza, ela leva à cessão, ou seja, à paralisação dos movimentos. O medo e a tristeza levam à baixa autoestima. A tristeza, a negação da alegria. A alegria que foi frustrada parece como uma raiva impotente e logo dará lugar a uma tristeza, por perda real ou por uma condição de vida. Entende como cada uma delas, elas são únicas, mas elas estão juntas? É positivo, gente, expressar tristeza, seja por palavras ou por gestos. A tristeza também é boa, tá? E aí, quando eu começo a encarar a tristeza como uma coisa boa também, eu consigo entrar em contato com esse sentimento. E com isso eu vou me permitir chorar, vou me permitir me recolher, eu vou me permitir cuidar de mim. E nesses estados, muitas vezes a gente precisa realmente de um tempo para recuperar a energia, sabe? Avaliar, a extensão de uma perda, por exemplo, né? Faleceu alguém que eu amava muito. A tristeza, ela vai vir, às vezes acompanhada até de outros, né? Do medo, da raiva, porque é uma raiva que é impotente, porque eu não queria ter feito alguma coisa e eu não fiz. A questão é quando eu deixo essa tristeza, passar por mim. E você vai precisar de tempo, tá? Para recuperar essa energia de volta, para avaliar essa perda que você teve, redirecionar as outras emoções, né? E trabalhando tudo isso dentro de você. Agora é importante trabalhar isso. Por quê? Porque quando a gente passa por longos períodos de tristeza, isso pode, né, junto com outras coisas, isso pode te levar à depressão, tá? A baixa autoestima. E olha que interessante, vai baixar os seus níveis de anticorpos e aí você vai poder ficar até mais predisposta a uma infecção com maior facilidade. Olha que vai trazendo para o físico também, tá? Então, a tristeza ela é boa, ela permite que você, né, coloque para fora tudo aquilo que está te incomodando, mas também é uma coisa que a gente precisa saber administrar ela. Por quê? A tristeza, ela é uma das emoções mais perigosas da saúde, quando ela fica por um tempo muito prolongado, tá? E por que isso? Por que que ela é mais perigosa? Porque elas são menos evidentes do que as outras. A pessoa ela pode estar muito triste, ela pode estar deprimida,
com um falso sorriso, com uma máscara do lado de fora, mas por dentro tá quebradinho. Então, cuidado com a tristeza. Ela é bem-vinda, mas também é preciso tomar cuidado com o período ou o tempo que essa tristeza ela fica, tá? O tempo que ela fica. Quais são algumas facetas da tristeza? Então, a pessoa se sente triste, desesperada, desgostosa, depressiva, entediada, solitária, ferida, desolada. Olha que interessante. Meditativa, estapafada, retraída, concentrada, deprimida, melancólica e nostálgica. Entende que até tem dois termos diferentes, ó? Depressiva e deprimida. Bora pegar papel e caneta na mão? O que que te entristece? O que que te deixa para baixo? O que que te deixa triste? Pergunta 2. Com que frequência você se sente triste? Que comportamento você costuma ter quando se sente triste? O que você faz? Você se isola? Você busca um colo? Você depende de outra pessoa? O que você faz quando você está triste? Pego um pote de sorvete, sento no sofá, vou assistir meu Netflix, ou como uma barra de chocolate inteiro. O que que você faz quando você se sente triste? Você já se arrependeu de alguma coisa que fez quando você estava nesse estado de tristeza? Do que você se arrependeu? Anote aí. O que você faria diferente? Como foi avaliar a sua tristeza? Como foi olhar para a sua tristeza? Será que ela tá aí dentro? E você tá como essa moça aqui, ó, pelo lado de fora, um lindo sorriso, mas lá por dentro, olha para ela. Olha com carinho, olha com amor. O que realmente está aí dentro? O que realmente precisa ser vista? Precisa ser acolhido. Bora para outra? Agora a gente vai falar da alegria. Alegria, alegria, alegria. E a alegria é um sentimento de grande contentamento, né? É um sentimento de regozijo, é aquilo que a gente manifesta com gestos externos, com comportamentos de felicidade, é com sorriso, é com felicidade. É uma condição de quem é verdadeiramente feliz, tá? É um estado de satisfação extrema, né? Um sentimento de contentamento, de prazer excessivo. Agora, você sabia que essa emoção é a emoção mais boicotada que existe? Ela é boicotada.
A alegria, gente, ela, quanto mais você tá alegre, quanto mais você vai estar feliz, ela, ela enche, ela vai te completando, ela vai te expandindo. Quanto mais feliz você tá, quanto mais esse estado de alegria vem, porque ela é de dentro para fora, né? Então ela expande o ego. E ao mesmo tempo ela vai contagiando todo mundo que tá perto. A alegria, ela é salutar, é desfrutar da vida, um prazer. É conseguir compartilhar essa alegria com os amigos, com um parente, sabe, com todas as pessoas à sua volta. É gostoso estar pertinho de uma pessoa que está feliz, não é? Não te anima, não te deixa para cima, não te deixa. Ai, que delícia! É bom. É ter alegrias com as suas vitórias, com seus feitos, com as suas realizações. É ter a sua autoestima. E os efeitos, né, da alegria, eles nos fortalecem. Eles nos dão mais energia de vida. Eles nos levam para frente, eles nos levam para mais. Ai, gente, é gostoso demais estar feliz. É gostoso demais poder desfrutar da vida. Então, para de boicotar a sua felicidade. Para de boicotar a sua alegria. Mas, Marisa, se eu ficar rindo, se as pessoas me verem assim, vão perguntar: o que está acontecendo? Deixa perguntar. Deixa a sua alegria ser contagiante. Não reprima a sua alegria por causa de outra. Deixa ela sair. A alegria, gente, ela é contagiante. E tem tendência da aproximação física das pessoas. De toques, de abraços, de afagos. Todo mundo gosta de ficar perto de pessoas felizes. Todo mundo, mas todo mundo não. Porque quanto mais feliz, quando eu passo, que eu tô feliz, sempre tem alguém para criticar. Sim, pode ter também. Mas quando essa alegria passa a ser realmente genuína, até aqueles que criticam daqui a pouco vai estar. É só uma questão de tempo. Então deixa essa alegria que você tem aí dentro, ela sair. Sorria para o mundo, sorria para a vida, sorria para cada dia que você acorda. Acorda o dia sorrindo. E para as meninas que estão no grupo, né? Eu não tenho uma caneta aqui, mas eu passei às vezes até uns exercícios, né? Sorria, sorria, vai fazendo esse exercício com a própria boca, né? Do sorriso, um sorriso largo, um sorriso gostoso. Aí tem você colocar uma caneta, põe uma caneta, né? Você fica assim, ou a própria escova de dente, põe essa e fica. Vai fortalecendo essa musculatura do sorriso e vai deixando seu sorriso cada dia mais lindo. Facetas da alegria. É uma pessoa alegre, é uma pessoa contente, é uma pessoa confiante, é uma pessoa feliz, é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa animada, interessada, deslumbrada, otimista, aliviada, eufórica e espirituosa. Agora, papel e caneta na mão. O que que te faz sorrir? O que te faz sorrir? E aqui eu vou pedir até para você fazer uma pausa mesmo no vídeo, porque deve ter tanta coisa para você escrever que te deixa feliz. Dá uma pausa, daqui a pouquinho você volta para a próxima pergunta, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Com que frequência você se sente alegre? Qual é a frequência disso? Todos os dias? Todas as horas? Vários minutos por dia? Quase todos os segundos? Como é isso para você? Ou é só uma vez por mês? De vez em quando? Não sei. Analisa. Qual é o comportamento que você costuma ter quando você se sente alegre? Como você se comporta?
Como que você reage? O que acontece quando você está alegre? Você já se arrependeu de alguma coisa que fez quando estava nesse estado de alegria? Você se arrependeu do que foi? Ou você não se arrependeu? Anote aí. O que que você faria diferente? Eu espero que nessa hora agora vocês estejam todas muito felizes, com um sorrisão lá atrás da orelha. Gente, lembra de uma coisa? O sorriso, ele tem um poder gigantesco. É um poder de aproximação, é um poder de felicidade, é um poder de ânimo, é um poder de esperança. Só num sorriso. Não deixe de sorrir, nenhum dia. O sorriso, ele ilumina. E lembra? Por que que eu coloquei aqui esses lindos girassóis? É o tema, não é? Do nosso grupo. Ilumine. E que seja para iluminar o mundo com o seu sorriso. Que você tem aí, ó, disponível para você o tempo inteiro. Então usa cada dia mais ele, tá bom? E agora, vamos falar do afeto. O que que é um afeto, Marisa? Ele é um sentimento positivo presente nos mais variados tipos de amor. Então, seja o amor fraterno, materno, paterno, o ágape, o conjugal, entre outros. Então, carinho, amor, bondade com uma outra pessoa, sentimentos de imenso carinho por algo ou alguém. É um sentimento e emoção que são manifestados de diversas maneiras, tá? E uma outra definição é que é uma emoção presente nos estados de amor em diversos rótulos, né? Como amor maternal, paternal, filial, fraternal e romântico. O afeto, ele tem a capacidade de nos engrandecer. Ele correlaciona-se também ao prazer, ao sexo e ao amor. E nos induz a uma aproximação física tão grande que permite ou traz tanto proteção como a reprodução. E essa sensação de afeto, gente, para vocês terem uma noção, é, sabe aquela hora que você tem, vocês que são mães, que tem aquele bebê que você está amamentando e que ele no seu peito, ele olha para você e que você faz aquele ground olhando para o bebê e o bebê olha para você olho no olho. Essa é uma das demonstrações mais lindas de afeto. Aquela hora que você olha para o seu marido com todo amor, com todo carinho, quando você olha para os seus filhos, quando você olha para sua mãe, quando você olha para o seu pai e fica extremamente feliz pelo dom da vida que eles te deram. E aqui a gente tem algumas facetas do amor. É uma mulher amorosa, apaixonada, solidária, maliciosa, deslumbrada, vidrada, saudosa, encabulada, indiferente, curiosa, enternecida, comovida e esperançosa. Vamos? Papel e caneta na mão de novo? Primeira pergunta. Você se considera uma pessoa afetiva? Uma pessoa carinhosa? Uma pessoa amorosa?
Que gestos e comportamentos seus podem identificar como uma pessoa afetuosa? O que que você faz que mostra que você é uma pessoa assim? Mas eu sou mais brusca. Até aí tem um pouquinho, tá? De afeto. Busca, busca esse afeto aí. Qual foi o seu maior gesto de amor feito até hoje? Qual foi? Ou quais foram? Me lembra? Precisando dar uma pausa e volta, tá? Eu vou continuar. Lembre-se, gente, a distância que você tem de você é a mesma distância que você tem do outro. E a distância que você tem do outro é a mesma distância que você tem de você. Então, o convite de hoje, desse encontro, foi que você realmente se aproximasse um pouquinho mais de si mesmo, um pouquinho mais dessas 5 emoções que tem dentro de você, da qual você já nasceu com elas, porque elas são inatas, a gente já vem com elas. Nós já viemos programadas com elas. Então se aproxime cada dia mais de si mesmo, de um olhar mais afetuoso, mais amoroso, mais compassivo, de você com você mesmo. E aos poucos, vai encurtando essa distância de você com você. E automaticamente a sua com o outro também vão diminuindo. Gratidão imensa por todos vocês estiverem aqui, né? E que assistiram esse vídeo. E aproveita, deixa aqui nos comentários como esse encontro te ajudou. O que fez você ver, ou o que fez você sentir, ou o que fez você relembrar que você não tinha visto, que você nem lembrava que estava aí, tá bom? Ai, até semana que vem. Agradeço todas, viu? Um beijo muito grande. Eu vou deixar esse vídeo disponível, caso você queira compartilhar com suas amigas, com a sua família. Fique à vontade, tá bom? Um grande beijo e até mais.